Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para a aula 3 de Química Orgânica. E essa aula de hoje vai ser sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. As nomenclaturas, gente, dos compostos orgânicos, elas seguem as regras da IUPAC, que a sigla está em inglês, né, mas é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Essas normas IUPAC são muito famosas, né, e elas regem aí a nomenclatura desses compostos. Então como que funciona? A gente vai ter um prefixo e esse prefixo vai ser a respeito dos números de carbono que vai ter nessa molécula. Então nós temos aqui ó, um carbono MET, dois carbonos ET, três carbonos PROP, quatro carbonos BUT e assim por diante. Então, na química, como que a gente conta, né? A gente conta MET, ET, PROP, BUT, PENT, Hex, Hept, Oct, Non, Dec. Aí depois vem um Dec, Dodec, Tridec, Tetradec. Esse eicos aqui, gente, ó, vocês não vão ver muito, nem triaconte, tetraconte, tá? Sabendo aqui até depois do 10, né? Antes do 20 ali já tá bom demais, tá bom? Que é o que vão cobrar de vocês. Então tá, o prefixo é o número de carbonos que tem nessa cadeia. Depois vem a saturação. O que é saturação que a gente viu na última aula? É se tem ou não ligações duplas ou triplas. Se tiver ligações duplas ou triplas, é insaturado. Então, ó, se for uma cadeia saturada, sem ligações duplas ou triplas, você coloca AN aqui no meio. Se for uma dupla ligação, você coloca EN. E se for tripla, IN. E se tiver duas duplas, di-EN, três duplas, tri-EN, e assim também vale para tripla. Duas triplas, di-IN, três triplas, tri-IN. E a gente vai praticar isso aqui nos próximos slides, né? Para ficar claro isso aqui, porque é mais praticando mesmo essa parte que você vai pegando esses conceitos. E depois o sufixo, que é uma coisa que vem depois do sufixo, que depende da função orgânica. Nessa aula aqui, a gente vai ver os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, gente, é bem fácil, o sufixo deles é O. É só você colocar O no fim que você vê que é um hidrocarboneto. Na próxima aula a gente vai ver funções orgânicas, que, por exemplo, vocês vão ver a função álcool. Ela termina com ol. Função cetona termina com ona, mas isso aí só na aula que vem, na aula de funções orgânicas, tá bom? Essa aula aqui nós vamos focar na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, gente, os hidrocarbonetos são aqueles compostos que têm apenas carbono e hidrogênio. As fontes principais deles são o petróleo e o carvão mineral. São compostos majoritariamente apolares, né? Isso vocês vão ver lá com a Daniele também nas ligações, mas ó, dá para perceber na estrutura deles que não tem nenhum momento de dipolo, não tem nenhum átomo muito eletronegativo aqui com diferenças de eletronegatividade. Então são compostos apolares. E como compostos apolares, gente, eles se dissolvem em compostos apolares. Sempre lembra dessa regrinha da química. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, então eles não se dissolvem em água, né? Eles se dissolvem em, por exemplo, óleo, que também é apolar. Esses hidrocarbonetos eles ligam por interações de Van der Waals entre si. Então, uma molécula de butano está ligada com outra moléculinha de butano por interações de Van der Waals, que são interações bem fraquinhas, vocês vão ver lá com a Daniele também. Então, eles vão ter baixos pontos de fusão e ponto de ebulição, né? Esses hidrocarbonetos menores, aqui com menor número de carbonos, são geralmente gases na temperatura ambiente, que nem o gás metano, por exemplo. E vocês têm que sempre imaginar, né, um líquido ou um gás, um sólido, como sendo muitas moleculinhas disso aqui. Quando eu falo, por exemplo, metano, no gás metano, gente, tem centenas, milhões de moléculas dessa daqui que constituem o gás, tá bom? E elas interagem entre si. Isso são as interações de Van der Waals que elas fazem. Então vamos lá, exemplos aqui de hidrocarbonetos. A gente tem o metano, que é o CH4, apenas um carbono, MET. Só tem ligações simples, AN. Hidrocarboneto O, metano. Tem no gás natural. Nós temos também ó, o butano. Olha o butano aqui. MET, ET, PROP, BUT. 4 carbonos, não tem nenhuma insaturação.
butano, hidrocarboneto. Tem no gás de cozinha o butano, gente. E olha aqui o octano, gente. Ó, o octano tem na gasolina. E ó, vamos contar os carbonos dele. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct. 8 carbonos, apenas ligações saturadas. E é um hidrocarboneto octano. Então é o octano que tem na gasolina. Nós temos, ó, agora eu vou começar a falar sobre os hidrocarbonetos, né, os alcanos. Depois a gente vai ver alcenos, alcinos, cicloalcanos e assim por diante. Mas vamos falar dos alcanos, que são os mais simples, né, que não têm ligações duplas ou triplas, são saturados. Então eles são chamados de alcanos ou parafinas. Nós temos, ó, os hidrocarbonetos alifáticos saturados, que são os alcanos. Ou seja, alifático, ó, lembra lá, são os acíclicos, que têm cadeia aberta. Qual que é a fórmula geral, gente? Isso aqui é importante. A fórmula geral de alcanos é CnH2n mais 2. Então, como exemplo aqui, ó, a gente tem o met, et, prop. Propano. Tem o gás de cozinha, que é o gás liquefeito de petróleo, GLP. Olha aqui o octano. Também é um alcano, porque ele não tem ligações duplas ou triplas. E essa fórmula geral, gente, guardem ela. Vocês só vão precisar guardar essa fórmula dos alcanos, porque para os outros você vai simplesmente tirando hidrogênios de acordo com as ligações. Vamos ver então no próximo slide. Olha aqui os alcenos ou alquenos, ou olefinas ainda, tem esses vários nomes, mas sabendo que são alcenos já está bom demais. Esse primeiro nome aqui que vai aparecer nos slides sempre é o que mais aparece, tá bom? Então, alcenos são aqueles hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, tem cadeia aberta, insaturados, com uma ligação dupla, alceno. O en é a ligação dupla. Qual a fórmula geral deles? CnH2n. Lembra lá que nos alcanos era CnH2n mais 2? Quando você põe uma ligação dupla, você perde 2 hidrogênios. Então fica CnH2n. Tá? Então, sabendo do alcano, você vai fazendo os outros assim, só por meio por lógica mesmo, tá bom? Então, decorem do alcano, que é CnH2n mais 2. Então, quando passa de um alcano para um alceno, você coloca uma ligação dupla, perde 2 hidrogênios. CnH2n. Olha exemplos aqui de alcenos. O eteno ou etileno, que é o gás que é responsável pelo amadurecimento de frutos, gente. Aquela banana, sabe, que você deixa amadurecendo ali na sua cozinha. Às vezes você enrola no jornal. Quando você enrola no jornal essa fruta, você está concentrando esse gás eteno e ajudando ela a amadurecer. Então, é esse gás aqui que é responsável pelo amadurecimento das frutas. Tem também o propeno, ó, met, et, prop. Tem 3 carbonos, uma ligação dupla, ó, na posição 1, em, e é um hidrocarboneto O. Quando a ligação, gente, ela está na posição 1, você não precisa colocar número antes dela, tá? Você pode só falar propeno. Olha aqui outro exemplinho aqui do lado, buteno. A gente tem o 1-buteno, butueno ou simplesmente buteno. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. A ligação dupla aqui está no carbono 1, entre o carbono 1 e o 2. E você tem que destacar o número 1 aqui. Você sempre coloca o menor número onde essa ligação está inclusa. Então ela está no carbono 1, é o 1-buteno. Mas vocês vão ver isso aqui como buteno só. Porque já fica subentendido que a ligação está na posição 1, quando você fala só buteno. E nós temos o 2-buteno, ou but2eno, que a ligação dupla está na posição 2. Ó, tem um 2 antes do en. Então a ligação dupla está na posição 2. Então, ó, met, et, prop, but. A ligação dupla está na posição 2, but 2eno. Agora a gente vai falar dos alcinos ou alquinos. Esses alcinos, eles são hidrocarbonetos alifáticos insaturados. O IN, gente, é de ligação tripla. Quando vocês veem um IN, é uma ligação tripla. Então, eles são insaturados com uma ligação tripla. Então, são hidrocarbonetos, né, de cadeia aberta, alifáticos e insaturados. A fórmula geral deles
é CnH2n-2. Então, lembra lá da fórmula geral do alcano? CnH2n mais 2. Quando você coloca uma tripla, você vai perder 4 hidrogênios entre esses carbonos. Então, vai ficar CnH2n menos 2. Vocês viram? Partindo só do alcano dá para saber dos outros. E pensando no número de ligações. Quando você coloca uma ligação, uma ligação dupla, né, você perde 2 hidrogênios, um de cada carbono. Quando coloca uma tripla, você perde 4 hidrogênios, 2 de cada carbono. Então, ó, alcinos CnH2n-2. Olha aqui um exemplo. O MET-ET, etino, ou acetileno. Tem alguns nomes usuais também, gente. O etino é o nome UPAC, o oficial. E o acetileno é o nome usual. Isso aqui é usado em soldas de aracetileno. Porque quando você quebra essa ligação tripla aqui, libera muita energia. Então, é utilizado para soldar, né, que atinge altas temperaturas, para poder derreter os metais e tudo mais. Tem também o gás propino, que também é utilizado em soldas, né, ó, MET, ET, prop. Tem uma ligação tripla no carbono 1, prop, in, e é um hidrocarboneto no, propino. E ó, lembra lá, quando a ligação não está na posição 1, você é obrigado a colocar o número onde ela está, para a pessoa poder saber onde a ligação está, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. MET, ET, prop, but, pent. Pente 2, a ligação dupla está na posição 2, hino. Aí você vai me perguntar aqui, e por que essa numeração começou, né, daqui para cá? Por que não começou daqui para cá? Porque, gente, ó, a numeração você vai colocar sempre o mais próximo possível das ligações. Então você vai priorizar isso. Aqui, ó, a ligação ela fica na posição 2. Se você numerasse daqui para cá, ó, 1, 2, 3, ficaria na posição 3. Então você vai buscar sempre o menor número de carbonos para poder colocar essa ligação dupla, tá bom? Então fica pente 2 ino. E os alcadienos ou dienos? Alcadienos. Dien é uma dupla ligação dupla. De duas em ligações duplas. São hidrocarbonetos alifáticos insaturados com duas ligações duplas. A fórmula geral deles, gente, é CnH2n-2. Lembra lá de novo dos alcanos? CnH2n mais 2. Colocou duas duplas, perde 4 hidrogênios. Então, CnH2n menos 2. Então, ó, exemplos de alcadienos. Aqui a gente tem o mais simples deles, né, que é o MET, ET, prop. Então, é o propa 1,2 dieno ou simplesmente propadieno. E nós temos também aqui, ó, o MET-ET, prop, but. But 1,2 dieno. Então, gente, esses alcadienos, eles têm classificações. Eles podem ser do tipo acumulados, que é quando você tem, ó, as duas ligações duplas, uma do ladinho da outra, é uma coisa que está acumulada, uma ligação dupla do ladinho da outra. Tem os conjugados, que é quando você tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla, e vai indo assim. São os conjugados. Então você tem a dupla, pula uma, depois já tem a dupla de novo. E tem os isolados, que a gente tem a dupla, depois duas simples e uma dupla. Então você tem a ligação dupla, pula 2 e a dupla de novo. Esses são os isolados. Esses conjugados aqui, gente, eles são muito importantes, porque geralmente isso aqui está associado à cor das substâncias. Olha aqui como um exemplo. A gente tem aqui o licopeno, que é uma molécula que está presente no tomate, responsável pela corzinha vermelha dele. Aqui nós temos, ó, nessa pontinha, uma ligação dupla isolada. Tá vendo? Porque você pula uma, duas, três e chega na outra. Temos nessa pontinha uma isolada e nessa outra uma isolada também. Mas se você olhar aqui mais para o meio da molécula, ó, você tem tudo ligação conjugada. Um sistema altamente conjugado. Olha aqui.
dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla e assim vai, simples. E é um sistema altamente conjugado, gente. Isso aqui é muito característico de moléculas que possuem coloração, né, que você consegue enxergar cores nela. Tem toda uma explicação química por trás disso, né, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. É bom vocês já ficarem espertos com isso, né? Apareceu uma coisa muito conjugada assim, muito provavelmente ela tem cor, né? Então ficar atento a isso. Temos também os cicloalcanos ou ciclanos, que são hidrocarbonetos cíclicos saturados. Alcano não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, só simples, e é um ciclo. A fórmula geral deles é CnH2n. Lembra lá dos alcanos? A fórmula geral dos alcanos era CnH2n mais 2. Quando você fecha uma dessas ligações em forma de ciclo, você também perde dois hidrogênios. Então fica só CnH2n para os cicloalcanos. Eles seguem as mesmas nomenclaturas para alcanos. Qual que é a diferença? Você tem que acrescentar a palavrinha ciclo antes, né? Então você tem um prefixo que é o ciclo. Esse aqui, por exemplo, ó, MET, ET, PROP, BUT, PENT, X. É o ciclo hexano, tudo junto mesmo. Esse aqui, ó, MET, ET, PROP, BUT, PENT, ciclo pentano, PENT, porque 5 carbonos, AN, só tem ligações simples no hidrocarboneto. E esse aqui, ó, MET, ET, PROP, ciclopropano, tá bom? E ó, as fórmulas gerais dele, ó, você tem 6 carbonos, por exemplo, aqui no ciclo hexano, ó, se você jogar aqui, ó, vai dar C6H12. Olha lá, é o que dá sempre na fórmula geral desses hidrocarbonetos. Então você joga o número de carbonos nesse N aqui, né? E também aqui nesse outro N. Aí vai dar a fórmula desses hidrocarbonetos para vocês. Isso vale para os outros também que a gente viu até aqui. Nós temos ó, os cicloalcenos ou ciclenos também. O nome fala, né? Ó, ciclo é um ciclo alceno. Então é um ciclo que tem uma ligação dupla. São hidrocarbonetos cíclicos insaturados, ó, com uma ligação dupla. A fórmula geral deles é CnH2n-2. Por quê? Porque quando você faz o ciclo, perde dois hidrogênios. Coloca a dupla, perde mais dois. Comparando lá com o alcano sempre. Então fica CnH2n-2. Segue as regras de nomenclaturas para os senos, a diferença é que você tem que acrescentar também um ciclo antes. Então, ó, por exemplo, MET, ET, PROP, BUT, PENT, X. E está na posição 1, 2 aqui, é o ciclo hexeno. Hexeno, ó, muda aqui, que representa a dupla. Tem também, ó, MET, ET, PROP, BUT, PENT, ciclo penteno. Esse EN aqui representa a ligação dupla. E tem também o ciclo buteno. Não tem que colocar, por exemplo, ciclo pente 1N. Não tem que colocar isso, porque a ligação aqui ela já subentende, né, que está na posição 1, quando você coloca ciclo penteno. Tem também ó, os ciclos alcadienos, gente, que são hidrocarbonetos cíclicos insaturados, com duas duplas. O nome fala, ó, são ciclos alcadi, então duas em ligações duplas. Então tem duas ligações duplas. A fórmula geral para esses cicloalcadienos é CnH2n-4. Perde dois hidrogênios fazendo a ligação para formar o ciclo, perde mais duas por conta de uma dupla e mais dois por conta de outra dupla. Então fica essa fórmula geral, CnH2n-4, sempre comparando lá com a do alcano. Tá? Vocês viram? Não precisa ficar decorando essas fórmulas gerais. Você simplesmente vai do alcano e vai tirando hidrogênios conforme for colocando ligações duplas ou fazendo ciclos. E se vocês ficarem com dúvida nessa parte, né, me perguntem, porque isso é bom a gente fazer na lousa junto, né, tudo. Mas aqui, infelizmente, a gente não está com condições para isso ultimamente. Então, qualquer dúvida, gente, se vocês não conseguirem enxergar essa relação do alcano tirando os hidrogênios, né, e formando o ciclo, vocês podem me mandar um WhatsApp, tá? Ou me perguntar por qualquer e-mail aí. Então tá, ciclo alcadienos, essa é a forma geral deles, e eles seguem as regras de nomenclatura para alcenos. Qual que é a diferença? Acrescentar ciclo antes de novo. Então, ó, ciclo hexadieno
ciclo pentadieno e ciclo butadieno, duas ligações duplas. Cicloalcínios, gente, não existem. Por que não existem? Lembra da ligação tripla? Ela sempre vai ser uma ligação que tem essa partezinha reta aqui. Você não pode sair dessa ligação e já fazer assim, ó. Não pode. Isso é uma limitação do tipo de ligação. Então, eles não existem cicloalcínios. Ainda bem, né? Uma coisa a menos aí. E agora, gente, ó, os hidrocarbonetos aromáticos, então. Para hidrocarbonetos aromáticos não ramificados. Aqueles que possuem ó, pelo menos um anel aromático na estrutura. Então, lembra lá, o mais famoso é o benzeno. Depois, você junta vários benzeninhos, dá um pireno. Junta dois benzenos, naftaleno. E assim por diante, tá vendo? Tudo é aromático aqui. Aquela regrinha que eu ensinei de aromaticidade para vocês, número ímpar, né, de ligações duplas, tal, ele funciona bem apenas para esses que têm um ciclo, tá bom? Esses que têm outros, eles fogem um pouquinho dessa regra. Mas não se preocupem com isso. Você vê benzenos juntinhos assim, um do outro, tá vendo? Junção de benzenos, dando outros nomes, né, para o composto. É aromático também, tá bom? Tem ó, uma nomenclatura particular e não há fórmulas gerais. Esses compostos aqui eles são bem chatinhos, viu, gente? Eles não têm uma fórmula geral e tem um nome cada um, tá vendo? Benzeno, naftaleno, antraceno, não tem uma regra, tá bom? E ó, aqui, ó, o gás. Essa musiquinha ficou famosa esses tempos aí. Aqui, ó, a gente tem um botijão de gás. Aquele que você tem aí na sua casa. Olha o que esse botijão de gás tem. Opa! Ó, ele tem hidrocarboneto. É puro hidrocarboneto, gente. Olha aqui, propeno, met, et, prop, eno, tem propeno, tem propano, tem os pentanos. Por que tem um S assim no fim, gente? Porque pode ser que essa ligação, por exemplo, ela esteja aqui, ó. A gente vai ver isso na aula de isômeros, né? Então são os isômeros que pode ter essa mesma fórmula aqui. Tem pentanos, tem butenos, tem butanos, etano, tudo que a gente aprendeu até agora. Tudo hidrocarboneto no botijão de gás da sua casa. Não é interessante isso, né? Uma coisa que a gente nunca para pensar. Que num simples botijão de gás é pura química ali, puro hidrocarboneto. Olha aqui, o que eles colocam nesse gás para você sentir aquele cheirinho? Esses gases, gente, eles não têm cheiro. Então, para você detectar vazamentos na casa de vocês, eles já colocam compostos que contêm enxofre, aquele S, né, da tabela periódica, na composição. São mercaptanas, a gente vai ver isso na aula de funções orgânicas também. Essas mercaptanas, elas têm um odor característico, assim, aquele odor que a gente consegue sentir. Quando você vê um composto de enxofre, você já fica meio desconfiado, que provavelmente ele tem um odor desagradável e tal. Então, eles colocam essas mercaptanas nesse gás para para a gente poder sentir esse cheiro, né? E não ser perigoso. Por exemplo, se acontecer um vazamento de gás, se não tivesse essa mercaptana, você não ia sentir o cheiro, você não ia saber que está vazando esse gás. Então, é extremamente importante a adição dessas mercaptanas para você sentir o cheirinho do gás vazando. E, gente, quando vaza gás, por exemplo, ele não é tóxico, esses gases não são tóxicos, né? O perigo deles é porque eles são mais densos do que o ar atmosférico. Então, quando está vazando, eles se concentram na parte de baixo ali da sua casa e você fica sem oxigênio ali para respirar, porque esses gases vão para baixo, né? Então, esse é o perigo, a morte mais por asfixia deles. E também, né, eles são altamente inflamáveis. Então, se tiver um vazamento de gás e você acender alguma coisa ali, pode ser que exploda tudo, um perigo muito grande. Então, para evitar isso, eles adicionam mercaptanas. Tá vazando gás, a gente sempre sente o cheirinho do vazamento de gás.